9 bilhões e 300 milhões de reais. Esse é o tamanho da aposta para transformar a estrada mais perigosa do Brasil. E mesmo com um número desses na mesa, existe um detalhe que quase ninguém conhece. Durante anos, ninguém quis essa obra, literalmente ninguém. O governo tentou entregar a duplicação da BR-381 para a iniciativa privada, e o leilão deu deserto. Tentou de novo e ninguém apareceu. Tentou uma terceira, uma quarta vez, e o resultado foi o mesmo. Uma estrada que todo mundo sabia que precisava de obra e nenhuma empresa disposta a tocá-la. Uma rodovia prometida por mais de 30 anos, conhecida como uma das estradas mais perigosas do país, e ainda assim, encalhada ano após ano como um problema que ninguém queria resolver. Só que agora, alguma coisa mudou. As máquinas finalmente entraram na pista. E o que destravou isso não foi sorte, nem dinheiro novo caindo do céu. Foi um plano. Um plano de bastidor, técnico, silencioso, que reorganizou tudo por trás das câmeras. E isso levanta 3 perguntas que esse vídeo vai responder até o final. Por que ninguém, durante tantos anos, quis assumir a duplicação de uma estrada tão importante? Qual foi o plano que finalmente convenceu um investidor a colocar bilhões numa obra que todo mundo rejeitava? E depois de tanta promessa, o que ainda pode dar errado antes de a estrada ficar pronta? Fica comigo até o fim, porque a resposta explica muito sobre como as grandes obras realmente saem do papel no Brasil. Para entender por que essa estrada é tão temida, você precisa entender o que ela é. Se você é do tipo que se orgulha de ver Minas crescendo, se inscreve no canal, porque toda semana a gente desenterra mais uma dessas, uma obra gigante que quase ninguém te conta direito, com os números de verdade e sem torcida barata. A BR-381 liga Belo Horizonte a Governador Valadares, no leste de Minas, num trecho de pouco mais de 300 quilômetros. Mas ela é muito mais do que uma ligação entre duas cidades. É um dos corredores logísticos mais importantes do país, conectando Minas Gerais a São Paulo e ao Espírito Santo, escoando minério, produção agrícola e carga pesada rumo ao litoral. Todos os dias, dezenas de milhares de veículos passam por ali, boa parte deles caminhões, disputando espaço num traçado sinuoso, cheio de curvas, subidas e descidas. E é essa combinação, tráfego pesado com um traçado antigo e perigoso, que rendeu à BR-381 a fama sombria que todo mineiro conhece. É, oficialmente, uma das rodovias com o maior número de acidentes de todo o sul-Brasil. Uma estrada que, há décadas, cobra um preço alto demais de quem depende dela. A solução sempre foi óbvia: duplicar a pista. Transformar aquela estrada estreita e sinuosa numa via dupla, moderna, segura. O problema nunca foi saber o que fazer. O problema era conseguir quem fizesse. E aqui a gente chega no dinheiro, porque é onde a história fica interessante. Duplicar a BR-381 é caro, muito caro. A conta para modernizar o trecho principal chega a 9 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de 30 anos de concessão. É um investimento gigantesco para duplicar mais de 100 quilômetros, criar faixas adicionais, corrigir dezenas de trechos perigosos e manter tudo funcionando por 3 décadas. Só que tem uma parte da conta que não aparece nesse número. E é uma parte que dói. O trecho mais complexo de todos, bem na entrada de Belo Horizonte, entre a capital e Caeté, é tão difícil que precisou ser separado. Ele saiu da conta da concessão e passou a ser tocado diretamente pelo governo federal, com um investimento à parte de cerca de 1 bilhão de reais. É o pedaço onde vivem, às margens da estrada, cerca de 800 famílias que precisam ser reassentadas antes de a obra avançar. Gente de verdade, que mora há anos ali, ao lado do asfalto, e cujo futuro está amarrado ao ritmo dessa duplicação. Um processo delicado, acompanhado pelo
Ministério Público Federal, que não se resolve com pressa. E tem ainda o custo que mais irrita quem usa a estrada todo dia, o pedágio, porque a nova concessionária já começou a cobrar tarifa ao longo do trajeto, com 5 pórticos espalhados pela rodovia, enquanto boa parte da pista ainda está esburacada e sem a duplicação prometida. Atravessar todo o trecho concedido, de ponta a ponta, pode custar mais de R$ 60. Pagar para passar antes de a obra ficar pronta é, para muita gente, difícil de engolir. Mas nada disso explica o verdadeiro nó dessa história. O verdadeiro conflito é outro. Por que, durante tantos anos, ninguém quis essa obra? E a resposta é surpreendente. A duplicação da BR-381 foi colocada à venda vez após vez. Em 2016, o governo tentou conceder a rodovia e não apareceu ninguém. Nos anos seguintes, novas tentativas em 2021, em 2022, em 2023, e o resultado se repetia como um fantasma, leilão deserto. Nenhuma proposta, nenhum interessado. Pensa no tamanho disso. Uma das rodovias mais movimentadas e mais perigosas do país, um corredor estratégico para a economia de 3 estados e nenhuma empresa disposta a assumir. Não porque não houvesse dinheiro no mercado, mas porque o projeto, do jeito que estava desenhado, assustava qualquer investidor. Os riscos eram altos demais, as desapropriações complicadas demais, os trechos de risco geológico imprevisíveis demais. Ninguém queria comprar aquele abacaxi. E é exatamente aí que entra o plano, porque nos bastidores, longe das manchetes, o projeto inteiro foi reestruturado. E foi essa reengenharia silenciosa que finalmente virou o jogo. O que o governo fez, na prática, foi desmontar o problema em partes. E o primeiro movimento foi o mais importante de todos. Em vez de empurrar a rodovia inteira para o setor privado, o governo separou justamente o pedaço mais tóxico de toda a estrada, aquele trecho na entrada de Belo Horizonte, cheio de desapropriações e de risco geológico, onde vivem as 800 famílias. Esse pedaço, que espantava qualquer investidor, foi retirado da concessão e assumido diretamente pela União, tocado pelo próprio governo federal. Ou seja, o Estado ficou com a batata quente na mão e ofereceu ao mercado só a parte que dava para vender. O segundo movimento foi financeiro. As contas do projeto foram revistas de cima a baixo, o equilíbrio entre investimento e retorno foi recalculado, as regras de tarifa e de prazo foram redesenhadas, de um jeito que a obra deixasse de ser um risco assustador e passasse a ser um negócio previsível. E o terceiro movimento atacou a engenharia, os pontos de maior incerteza técnica. Aqueles que faziam qualquer empresa recuar foram mapeados e tratados antes de a rodovia voltar a leilão. Em outras palavras, em vez de insistir em vender o abacaxi inteiro, o governo descascou o abacaxi, tirou os espinhos, dividiu o risco, tornou a conta atraente. E foi só depois dessa reengenharia toda, feita longe dos holofotes, que aconteceu o que não acontecia havia anos. Em agosto de 2024, num leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, finalmente apareceu um comprador. Um fundo de investimentos arrematou a concessão da BR-381, se comprometendo a investir os tais 9 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de 30 anos. Nascia a concessionária que assumiria a estrada, com uma promessa ousada: transformar a rodovia da morte na rodovia da vida. E no começo de 2026, o que parecia impossível virou concreto. As primeiras ordens de serviço foram assinadas, e num detalhe que resume todo o plano, as máquinas entraram primeiro exatamente naquele pedaço mais difícil que o governo tinha chamado para si, entre Caeté e o distrito de Rávena, na saída de Belo Horizonte,
numa obra de mais de 400 milhões de reais, com prazo para ficar pronta em abril de 2028. O trecho que ninguém queria foi o primeiro a ver o canteiro aberto. Depois de décadas de promessa, a duplicação da BR-381 saiu enfim do papel. Agora, um momento de honestidade, porque aqui não é conto de fadas. Sair do papel não é o mesmo que estar pronta. A duplicação completa dessa rodovia é uma novela longa, que se estende por anos. O trecho principal, entre Caeté e Belo Oriente, com mais de 100 quilômetros, tem previsão de conclusão apenas em 2033. 7 anos de obra. E ainda existem gargalos pesados pela frente, como o famoso Túnel da Prainha, que opera em mão dupla e represa o trânsito de veículos grandes, esperando um viaduto para ser resolvido. Sem falar nas 800 famílias que precisam ser reassentadas antes de a parte mais crítica avançar. Grandes obras atrasam, e essa carrega mais de 30 anos de promessas quebradas como lembrete. Mas, mesmo com todas as ressalvas, tem algo aqui que é difícil de ignorar. Uma estrada que ninguém quis. Por tanto tempo, finalmente encontrou um caminho. Não por milagre, mas por um plano frio, técnico, de bastidor, que transformou um problema impossível num negócio viável. É assim, no fim das contas, que as grandes obras costumam sair do papel no Brasil, não no discurso, mas na engenharia fina de quem senta e redesenha a conta. Se você já andou na BR-381 ou conhece alguém que pega essa estrada todo dia, comenta aqui embaixo. Você acredita que dessa vez a duplicação vai mesmo até ao fim? E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sempre disse que essa obra nunca ia sair do papel, porque depois de mais de 30 anos, o chão finalmente começou a mudar.